Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, uma série de vídeos e podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, em parceria com os nossos principais fornecedores, clientes e amigos. Eu vou pedir para que você continue compartilhando o conteúdo desse novo episódio através das redes sociais, utilizando a hashtag TTIPod. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso novo episódio já um velho conhecido, que é o Jen, da Luminex, que representa a CRI aqui no Brasil. Obrigado, Jen. Eu que agradeço. Pela nova visita. Você está fazendo doblete, como dizem os argentinos. É a segunda vez que está nos visitando. E também, pela primeira vez, temos o prazer de trazermos um cliente nosso, para que ele possa falar um pouquinho a respeito da sua empresa, das aplicações que ele desenvolve, num tema que é extremamente importante. Porque como nós sabemos, ou se não sabemos, já escutamos alguma vez, né? O universo, tudo que existe ao nosso redor, só existe em função da luz, né? O famoso Fiat Lux. E se faça a luz e através da luz, tudo aquilo que a gente conhece e vê se formou. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar de luz, mas vamos falar de iluminação de estado sólido numa aplicação extremamente importante e moderna, que nós vamos abordar muito a parte da agricultura indoor. E para isso nós estamos trazendo o Victor Malassisi, que é sócio proprietário da Audax Electronics. Victor, muito obrigado por participar, é muito prazer, é muito bom recebê-lo aqui. É nosso, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse podcast, que eu venho acompanhando já desde o início. É uma honra estarmos aqui falando sobre um tema tão importante e apresentando também a nossa empresa. Muito obrigado. Perfeito. E também, junto com o Victor, temos aqui o Ricardo Dalmolin. Isso mesmo. Ricardo Dalmolin, que é o Head de Vendas da Audax Electronics também. E juntos nós vamos estar conversando, gente, por favor, principalmente as empresas que estejam ligadas hoje à agricultura indoor, aquelas empresas que não estejam ligadas, talvez as pessoas que só por curiosidade querem conhecer um pouco mais a respeito desse novo fenômeno que, Victor, pelo que eu entendo, há uma tendência muito grande nas cidades, inclusive, em função da sustentabilidade, de você construir o que a gente chama dos condomínios verdes, né? Exato. Onde você vai ter no próprio condomínio a possibilidade de você plantar algum tipo de verdura, algum tipo de vegetal, algum tipo de alimento, inclusive, para melhorar, você reduzir a movimentação de caminhões dentro de áreas urbanas. Então, há uma tendência muito grande que a gente viu no princípio já desenvolver muito mais em outros países, como no Japão, agora nos Estados Unidos cresce também essa tendência, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai chegar e popularizar de uma maneira muito forte aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse a Audax para aqueles que ainda não conhecem, e a gente, a partir daí, começamos a falar um pouquinho mais sobre esse tema. Perfeitamente. Mais uma vez, muito obrigado. Uma breve introdução sobre a Audax Electronics, uma empresa fundada em 2012, com o intuito de fornecer soluções em LED para fabricantes de luminárias e fabricantes de qualquer dispositivo que tenha que utilizar um LED. Não importa se esse espectro ele é visível, a luz branca, como conhecemos, ou espectros que são invisíveis até o UVC, UVA ou um infravermelho. Então, a Audax ela atua em um mercado muito grande, fornecendo componentes, placas montadas ou modos para esses fabricantes. A caminhada em horticultura, onde começamos, ela vem lá atrás, em 2016, com as primeiras consultas, mais de empresas multinacionais com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, que precisavam fazer suas culturas in vitro e estudos relacionados a espectros, relacionados a alguma muda transgênica que precisava ser controlada ali, e eles queriam poder fazer isso em um ambiente controlado. Para o ponto que você coloca sobre a modernização, a sustentabilidade, a gente vê isso acontecendo de forma muito acelerada. Nos Estados Unidos, que é onde nós temos mais contato, a gente já vê isso já desde 2017, 2018,
empresas vindo para grandes centros urbanos, né? Trazendo alimentos mais frescos, inicialmente não mais baratos, né? Porque tem um custo operacional para implantação, é muita tecnologia, é um ambiente bem tecnológico, mas alimentos frescos, diminuição de tempo com frete. Você tem hoje o maior custo dos alimentos provavelmente é o frete. É o frete. Né? E também a possibilidade de um ambiente controlado você diminuir defensivos, né? E você começa a ter um alimento um pouco mais saudável. Eu já tive a oportunidade de entrar em uma dessas fazendas nos Estados Unidos e provar um alface, uma rúcula diretamente ali da Tower Farm, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, mas o sabor, a crocância, ele é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a comprar nos supermercados. Então, eu acho que faz total sentido, além de uso de água mais consciente, de uma forma sustentável, um reuso dessa água que está sendo utilizada para fazer... Até para dar um panorama sobre isso, que eu acho que é um assunto importante, essa questão da água, né? Hoje um pé de alface numa cultura tradicional, ela consome cerca de 25 litros de água para você fazer um pé de alface. Né? Com os métodos de produção mais modernos, usando hidroponia, o pessoal já reduz esse consumo de água para 5, 4 litros e meio. E em cultivo indoor fechado, o pessoal diz até que consegue consumir menos de 1 litro de água. Uau. Né? Então, essa questão... Tem a questão da pegada de carbono, do transporte, né? Da logística. Mas eu acho que a próxima fronteira... A fronteira seguinte foi a redução de consumo de energia, né? Porque... principalmente os países de clima temperado, a gente não tem essa experiência aqui no Brasil, porque aqui sobra sol, né, o ano todo. Mas nos países de clima temperado, você tem, nos períodos de inverno, você não consegue produzir alimento. Então, a utilização de iluminação artificial não é uma novidade para eles. Então, houve essa necessidade que acelerou o desenvolvimento tecnológico nesse sentido, por uma questão de redução de consumo de energia direto. E eu acho que essa próxima fronteira, que é exatamente isso que o Victor está falando, é o desenvolvimento de cultivares com um propósito específico. O que eu quero dizer com isso? É uma verdura mais gostosa, é uma verdura com uma textura mais interessante, ou você quer estimular a produção de certos compostos fenólicos utilizando a iluminação e a nutrição para, de repente, a fabricação de cosméticos ou de medicamentos. E isso tudo tem uma relação muito íntima com a iluminação. E com a iluminação de estado sólido, pela possibilidade da gente construir espectros customizados de luz, a gente consegue começar a mexer e brincar com essas questões. Maravilha. Bom, vamos começar a explorar um pouco mais esse universo, vamos começar a entender um pouco mais como que faz esse desenvolvimento. A gente está falando muito de uma questão da sustentabilidade, mas pelo que eu estava até vendo nas fotos que vocês estavam mostrando para a gente, você também tem a possibilidade de utilizar essa tecnologia em uma agricultura mais de larga escala Com também. certeza. Não é só dentro de casa. Exatamente. Como uma coisa meio que robista. Não, efetivamente você consegue fazer com a produção em larga escala. Perfeitamente. A gente tem estudos, é engraçado você ter mencionado isso, porque aqui no Brasil, principalmente, aquilo que o Jen falou, a gente tem muito sol, né? Nossa insolação é muito grande. E a gente tem terra ainda. E a gente tem muita terra também. Então, quando você vai falar para alguém sobre agricultura em ambiente controlado, né? Normalmente as pessoas olham para você com uma certa estranheza. Poxa, por que eu vou usar isso se eu tenho tanta terra, se eu tenho tanto sol? Mas o fato é que a gente sabe que determinadas épocas do ano, com dias mais nublados, você tem uma incidência menor de sol. Isso faz diferença no final da sua colheita, né? No resultado final da sua plantação. E no caso da agricultura em larga escala, né? Falando agora de outdoor, não somente de indoor, né? Tem estudos aí, tem empresas trabalhando com isso já e mostrando que você aumenta bastante a produtividade de lavouras intensivas, tipo milho, soja, trigo, esse tipo de coisa, fazendo uma suplementação luminosa, de forma que você faça com que a planta consiga absorver muito mais nutrientes de uma forma muito mais eficaz
quando você consegue colocar a luz correta para ela, para que ela faça esse trabalho de buscar mais nutrientes de uma forma mais efetiva. E o resultado aparece com um aumento de produtividade bastante significativo. Então isso, a maioria das pessoas pensa que isso é algo para ser usado lá fora, países que têm invernos rigorosos, que você tem uma parcela grande do ano sem condições de cultura. E não, isso serve para nós aqui também, para aumentar a produtividade. Significa você extrair mais alimento por metro quadrado cultivado, que é muito importante em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, tem essa vantagem também. Legal, acho que muitas das pessoas que estão nos seguindo, estão acompanhando, nem todas elas têm o conhecimento profundo, específico, técnico, né? E para aquela pessoa mais simples que está ouvindo, fala, poxa vida, luz é luz, ligou é luz, mas na verdade a gente tem espectros, né? Exato. Que realmente, espectros de luz diferentes, sim, que podem fazer, pode mudar totalmente o comportamento da planta que está sendo cultivada em função do tipo de espectro que você vai utilizar. Você já se perguntou por que a gente enxerga a planta verde? Eu ia falar exatamente esse mesmo exemplo. Ó, aqui tem um exemplo bom para isso. Legal. Tá? Para a gente falar um pouquinho sobre isso que você acabou de citar. Então, esse é um exemplo típico de uma fazenda de produção profissional, de larga escala de hortaliças. Sim. E aqui a gente tem alguns tipos de espectro. Espectro é a cor da luz, né? Então, se a gente pensar num arco-íris, né? A composição do arco-íris, quando você mistura todas as cores, você tem a luz branca, que a gente enxerga. Só que quando você começa a separar as cores do arco-íris, tem algumas cores que beneficiam ou que o crescimento, ou que retardam o crescimento, ou que faz a planta florescer, ou que retarda a planta florescer. E é essa brincadeira que hoje se faz com o LED para a horticultura. Então esse é um exemplo muito claro disso. Então assim, a gente enxerga a planta verde porque as plantas que têm clorofila, elas refletem esse pedaço da luz branca que compõe o verde mais do que refletem as outras cores. E é por isso que a gente enxerga a planta verde. Então, até algum tempo atrás, o que se acreditava que era o ideal para a iluminação de horticultura era uma luz que não tivesse verde. Por quê? Porque eu estou desperdiçando o verde, eu não preciso do verde para crescer as plantas e elas fazerem fotossíntese. O que em até um certo ponto é verdade. Mas as pesquisas mais recentes, até teve algumas pesquisas muito interessantes que foram feitas na Estação Espacial Internacional, pela NASA e tal. O que eles descobriram? Eles descobriram que o verde, ele também é importante para a planta. Porque apesar de uma grande parte do verde da luz ser refletido pelas plantas com clorofila, essa parte da luz verde, ela entra mais fundo na epiderme, da folha, e ela acaba sensibilizando e ativando outras partes da planta que a luz, que predominantemente o azul e o vermelho, são mais absorvidas pela planta. Então hoje há uma tendência, quem já viu muita luz para horticultura associa sempre essa luz roxa, né, que é a mistura do vermelho e do azul, como uma luz para horticultura, luz de maconheiro, né? E hoje o que a gente preconiza, a gente vem vendo nas pesquisas mais recentes, é que a adoção de uma certa dose de verde para as plantas clorofiladas é importante, tanto para dar robustez na planta, para ela ter uma sobrevida e a gente ter menos perda nas produções, quanto também para o sabor, para a textura, para longevidade até de tempo de prateleira, né, que a gente chama, né? Eu acho que a gente não pode nem falar muito nisso, minha esposa, por exemplo, não pode escutar, porque eu moro num apartamento e no meu apartamento eu tenho uma área que eles chamam de garden, ok? Então, quando a gente mudou para lá, minha esposa ficou muito feliz porque ela falou, finalmente vou realizar meu sonho de ter plantar árvores... verdura. Não só verdura, o pé de romã e não sei o que e tudo mais. E ela estava lá extremamente frustrada porque algumas dessas culturas não estão evoluindo como deveriam. Então, se ela assistir esse podcast, ela vai começar a falar, nós vamos ter que criar alguma coisa usando... Fala para ela que a gente pode ajudá-la nisso. Inclusive, essa luz branca que a gente está vendo nesse caso, então assim, a gente pode dividir os tipos de cultura profissional
que utilizam luz artificial em algumas categorias. Essa é a categoria de vertical farming. Então, vertical farming são plantações multinível. Então, você transforma uma plantação bidimensional, 2D, de um nível só, num ambiente tridimensional. Então, você multiplica essa área plantada. Você tem vários canteiros empilhados. Exatamente. Você... Puxa vida. Exatamente. E aqui é um exemplo disso. Essa parte que está branca não é só branca. Essa parte que está branca, ela é branca, mas ela contém outras faixas de espectro de luz junto para compor essa luz que está sendo iluminada nessas duas prateleiras. E o que é interessante também, a gente descobriu com o tempo que essa luz roxa, que apesar de, do ponto de vista de horticultura, poder ser até mais eficiente, ela não é a ideal, porque você tem pessoas trabalhando no ambiente e as pessoas veem se tem praga, as pessoas veem se tem algum problema de cano entupido que a planta não está desenvolvendo direito. E isso tudo você precisa para fazer essa inspeção, que as pessoas enxerguem as plantas. Então, esse tipo de luz mais natural até, né, que a gente fala, ela se torna desejável dentro de um ambiente de produção profissional, né? Para você conseguir fazer essa inspeção da qualidade das plantas. Isso me lembra de um projeto lá de 2016, onde nós tivemos que, além das cores do vermelho e do azul, que dominavam o espectro daquela cultura, adicionarmos luz branca, barras... luz de inspeção, né? Que era para inspeção, porque quando você vê a folhagem já mais escura, você não identifica se tem algum tipo de praga ou algum patógeno ali atacando a planta, né? Então, hoje não é mais isso. E acho que até complementando um pouco aquilo que o Jane falou, hoje em espectros mais atuais que nós criamos para determinados clientes, o próprio azul, ele vem sendo extraído de um LED branco. Então, a gente vem aproveitando um pouco desse espectro, da faixa de espectro do LED branco frio, e já mesclar a necessidade tanto do azul quanto do branco. Então, a gente tem os espectros mais atuais não estão nem mais utilizando tanto o LED azul. É uma combinação mais de um vermelho profundo com um branco mais frio, que carrega bastante o espectro azul também. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês. É o seguinte, quando eu a primeira vez comecei a ter contato um pouco com iluminação de estado sólido, eu aprendi uma regrinha básica que quando você faz um projeto de iluminação por estado sólido, você tem que prestar atenção em alguns componentes básicos. O LED é um deles, enfim, o LED é um diodo, emissor de luz, que ele é uma parte disso. Depois você tem que estar preocupado com a parte dos óticos. Você vai ter que desenvolver os óticos. Para poder fazer o diodo funcionar, você precisa ter um driver, ok? E uma parte muito importante de um sistema de iluminação de estado sólido é a parte da dissipação de calor, porque o driver acaba aquecendo muito. E a minha preocupação, e o que eu quero fazer uma pergunta para vocês, por exemplo, num exemplo como esse, existe alguma mudança ou existe algum componente adicional que quem estiver projetando uma plantação como essa, vertical, tem que estar pensando, porque, por exemplo, dependendo por onde fizer a dissipação de calor, você pode efetivamente criar um problema até de calor em cima da folha, em cima da planta. Vocês têm alguns exemplos para trazer, alguma coisa para falar? Acho que a gente pode seguir, até porque a gente ia falar disso numa imagem mais para frente. Desculpa, eu me antecipei. Mas isso é uma preocupação super pertinente, né? Porque quando a gente fala de... Mais uma, depois a gente volta para essa que é interessante. Mais uma. Depois a gente volta tudo, não tem problema. Mais uma. É isso, pronto. Vamos lá. Então, a gente tem visto também um grande desenvolvimento em sistemas de produção, não só indoor, mas também para estufa, né, que utiliza luz natural, sistemas não horizontais, mas sistemas verticais. Então, isso daí é um sistema de plantio para aeroponia que não são níveis horizontais. Ele fica de pé como uma parede, né? Por quê? Uma das coisas que se preconiza é que o calor gerado pelas fontes de luz, nesse tipo de instalação, ele vai subir e não vai bater em nenhum nível de planta. A circulação de ar também é facilitada nesse tipo de instalação e, por consequência,
você tem menos gradientes de temperatura. Que hoje um grande desafio dentro de um sistema de produção indoor é você garantir que o que está embaixo é a mesma condição que está em cima, né? E quando você tem vários níveis de prateleira, é possível de se fazer, o pessoal faz, mas demanda mais projeto de fluxo laminar, né? Mais esforço de controle nessa troca de ar entre os níveis. Então, efetivamente, isso que você está falando é verdade. Luminárias para horticultura também têm um design diferente. Elas normalmente têm uma tolerância maior à condição de temperatura, então dissipadores maiores, às vezes sistemas de dissipação ativo. O que é um sistema de dissipação ativo e passivo? Sistema de dissipação passivo é aquilo, ele tem um dissipador de calor e ele por si só de estar no ambiente, ele vai tirar o calor do sistema para esfriar, e o sistema de dissipação ativo, o que inclusive era muito comum até com os sistemas de lâmpada que existiam no passado para a produção de hortaliças na Europa, Estados Unidos, etc e tal, é o uso de ventilador, é dissipação forçada. Então você empurra ar pelo dissipador para acelerar essa troca de calor. E até existem sistemas de dissipação ativo que utilizam radiadores. Então o pessoal passa como se fosse o fluido do radiador no dissipador, sim, com um líquido, com água, com um fluido de troca de calor, para empurrar esse calor para outras regiões. Existem várias estratégias maneiras, mas assim, do ponto de vista de confiabilidade, a gente, quando possível, quer trabalhar com dissipadores passivos. Sim. Menos peças móveis, menos sistemas elétricos, menos consumo de energia, sim, sistema mais simples, mais confiável. Eu acho que em linha com o que o Jim falou, né, são dissipadores geralmente um pouco mais complexos, né? Ali a gente tem um exemplo de um artefato, o SG4, que utiliza dissipadores que eles não são feitos por extrusão. Eles são, enfim, então a gente tem a possibilidade de fazer com que o ar circule em todos os sentidos, né? Então isso facilita muito a dissipação. Além disso, o Jim comenta que sobre a dissipação ativa, a gente já viu aplicações com heat pipes de cobre. Vamos comentar mais para frente uma aplicação onde a própria água do sistema de irrigação vai passar por dentro desse dissipador e vai resfriar, como se fosse um radiador, também não fluido específico, mas a água mesmo está sendo ali utilizada. Então, geralmente são produtos que têm um valor agregado um pouco maior, mas porque é necessário, é um ambiente... Ele é mais eficiente utilizando menos material e menos área, menos volume. Né? Esse tipo de dissipador aqui. Então, é diferente desse tipo de dissipador, que talvez o pessoal conheça mais. Não sei se dá para ver aqui. Uma extrusão. Aqui você tem aletas que dão uma certa área de troca de calor. Aqui você trabalha com pinos, né, com agulhas, que você tem dentro de um mesmo volume uma área de dissipação muito maior. Então a eficiência desse sistema é muito maior do que um sistema desse. Né? E aqui tem um exemplo perfeito do que você disse, né, Samuel? Você tem os LEDs, né? A lente, o dissipador e o driver. Eu acho até interessante, eu queria até aproveitando... comentar, desculpa, e faltou um componente ainda. Entre a placa com os LEDs e o dissipador, a gente coloca sempre uma interface térmica. Isso. Que é um grafite. Geralmente uma interface de grafite para ajudar ainda mais essa condutividade térmica para tirar esse calor da placa. Definitivamente, esse é um elemento crítico num projeto de iluminação. Muito. Né? A parte de temperatura é o que gera falha ou gera menor longevidade do produto. E no caso de horticultura, mais crítico ainda, você gera interferência com o cultivar, né? Exato. Então acho que é até interessante, porque você me lembrou uma coisa muito importante, né? Às vezes nem todo mundo conhece o LED, o componente LED tão bem, e a gente tem um exemplo muito bom para exemplificar isso. Porque nos primórdios de horticultura que se utilizava iluminação convencional, seja por lâmpada de incandescente, ou vapor de sódio, ou lâmpada até fluorescente, a gente tinha uma tonalidade de cor. E com o LED, a nossa possibilidade de fazer essa customização do que a gente está falando do espectro está justamente nisso. Então, Dalmolin, se você mexer no... Gente, só um minutinho. Talvez eu vou pedir
Amorim, para a gente tirar. Perfeito. Vamos tirar isso daqui. Só para não atrapalhar a visualização daquilo que a gente vai Então expor agora. esse é um exemplo, acho que importante, até interessante da gente falar um pouquinho, né? Então, ô Dalmolin, se você aciona um canal só. Aqui nós temos um módulo que ele tem 4 canais, 4 cores diferentes, e cada cor pode ser dimerizada de forma independente. Então, por exemplo, eu vou pegar uma cor só aqui, um vermelho, né? Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade do vermelho, e eu posso, por exemplo, somar com o azul, né? Isso seria uma fórmula clássica dos primórdios das luminárias de horticultura, usando estado sólido, essa combinação. Um LED azul e Vermelho com azul, todos esses roxos aí, rosas que a gente vê, pink, nada mais são do que o resultado da soma desses dois comprimentos de onda, né? Azul e vermelho. Aqui eu tenho a vantagem de poder fazer, ajustar isso da forma como eu quero. Posso acrescentar uma outra cor aqui também, tem um branco quente aqui, né? Que isso me permite alargar o meu espectro e atingir determinadas faixas do espectro que podem ser benéficas para a planta, dependendo da fase de crescimento que ela está. E consigo, inclusive, como é o caso desse aqui, eu vou até apagar os outros para isso ficar mais visível, eu acrescento ultravioleta, por exemplo, que ele pode ajudar no combate a pragas, né? Pode ajudar a você ter um produto melhor ali no final, diminuir as tuas perdas e tudo mais. Então hoje isso é uma tendência no campo? Não, mas isso é uma tendência em laboratório. Por quê? Porque eu vou fazendo experimentos utilizando diferentes espectros para ver aquele que funciona melhor para aquela planta que eu quero e vou ajustar o produto final baseado naquilo, né? E eventualmente posso fazer isso variável? Também é possível se fazer essa variação, né? Então, com o advento do LED, abriu muito o leque de opções que se tinha em relação à época que você tinha lâmpada. E também, claro, a eficiência energética do LED é muito maior do que qualquer lâmpada. Então você diminui o consumo de energia, né? E você tem um produto com uma durabilidade maior também, né? Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está falando desses testes em laboratório para fazer essas combinações e mostrando as combinações que são mais efetivas para determinados tipos de plantas e tudo mais. Hoje, no Brasil, temos muitos laboratórios fazendo esse tipo de análise e criando determinadas normas ou especificações nesse sentido? Sim. Você poderia citar? A grande utilização do LED hoje no Brasil está muito na área acadêmica. Você tem várias universidades que têm centros de pesquisas que trabalham com isso, buscando estudo do melhor aproveitamento do espectro luminoso para cada espécie, para cada etapa de vida da planta, né? Você tem empresas particulares também que desenvolvem produtos ou melhorias em produtos utilizando luz também. Então você tem muita empresa hoje, muita pesquisa sendo feita hoje no Brasil nesse sentido, e algumas já estão dando resultados. Isso acho que a médio e longo prazo vai melhorar muito mais a nossa agricultura, que ela é conhecida mundialmente. Então acho que o Brasil, em determinadas culturas, ele é líder mundial, não só na cultura em si, mas também nas pesquisas para melhorar essa cultura, para você ter uma eficiência maior, um aproveitamento maior. A gente pode dar isso está crescendo. Alguns exemplos objetivos, né? Você tem alguns centros de referência aqui no Brasil, né? Principalmente o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, você tem a UFSCar, você tem a ESAL, que é a USP. A ESAL, que é muito forte muito forte nessa questão dessas pesquisas, né? Você tem a própria Embrapa, todo mundo está muito focado. A Unicamp, a gente já teve projeto.
Além dos laboratórios de empresas... Eu até corro o risco de deixar alguém de fora e alguém ficar chateado comigo, mas assim, de fato isso é algo que tem sido fortemente estudado e trabalhado na última década. Não é nem algo tão recente assim. E Jane, citando talvez culturas aqui, pinos, que mais a gente pode falar? Cana-de-açúcar, eucalipto. Além da questão dos alimentos, que a gente nem entrou na questão, né? O chamamento aqui, até para nossos ouvintes aqui, é o seguinte, gente, o Brasil é uma potência agrícola, né? É uma potência agrícola. Isso até antes mesmo de ser desenvolvido o que a gente chama de Fazenda 4.0, que hoje está muito automatizada, mas o Brasil sempre foi ou tem uma tradição muito forte nessa área. Então, quando eu fiz essa pergunta, é mais no sentido de estimular e fazer um desafio para que muitos empreendedores brasileiros que estejam escutando hoje esse podcast saibam que existem várias possibilidades de fazer o desenvolvimento, de começarmos e acelerarmos algo totalmente novo. Sim. Porque já temos especificações, nós temos centro de pesquisa, nós temos laboratórios e nós temos os meios para fazê-lo. Porque temos empresas como a de vocês, que já desenvolve soluções, tem condições de assistir, nós temos o nosso parceiro CRI, que está aqui também para poder colaborar tecnicamente com a parte dos LEDs, enfim. Eu quero mostrar, temos a TTI, que como distribuidor desses produtos, principalmente da área de LED, tem a possibilidade de trazer o produto para o Brasil, tem disponibilizar, quebrar o MOQ, a quantidade mínima e oferecer, no sentido de realmente alavancar o desenvolvimento local de uma indústria que pode ser uma indústria tipicamente brasileira. Tem tudo para ser. Não, com certeza. O Brasil tem condições de dominar, né, esse mercado. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, até em campo aberto, algumas aplicações, né? Se a gente tinha deixado mais para o final, mas porque é questionável, poxa, o Brasil tem tanta terra, tanto sol, mas ainda assim, né, há a possibilidade de aplicar isso em campo aberto e aumentar a produtividade. Mas esse é um ponto importante, pela experiência que a gente tem tido em projetos fora do Brasil, em não só pensar na cultura completamente indoor, que usa apenas a luz artificial. Mas a foto anterior é um cliente nosso, um dos primeiros clientes nossos nos Estados Unidos. Esse é o primeiro. Essa foto. Essa daí, isso. Que a necessidade dele era suplementar a luz dentro da estufa. Duas coisas interessantes. Tinha um verão quente demais, então tinha que abrir essas coberturas de sombrite para não esquentar tanto dentro do ambiente, e durante o inverno faltava a luz do sol. Então eles acabam utilizando o ano todo a iluminação artificial, ou porque teve que fechar para diminuir a incidência de calor dentro da estufa e você precisa colocar mais luz, ou então durante o inverno, mesmo com as cortinas abertas, falta luz. Então essa questão da suplementação é uma questão também a ser explorada, né? E aí, assim, a gente sempre fala muito, luz por horticultura para fazer fotossíntese. Aí eu volto um pouquinho no que o Dalmolin estava falando antes. A gente tem culturas aqui no Brasil que podem ser mais ajustadas ou menos ajustadas para o que a gente chama de dia longo ou dia curto. Então tem plantas que reagem de um jeito quando ela tem determinadas horas, mais do que 12 horas por dia de luz, e a gente tem plantas que reagem de da mesma maneira com menos quantidade de horas por dia. E uma das coisas que a gente tem visto atualmente é a utilização da iluminação artificial, não só para fazer a planta fazer fotossíntese e crescer mais, mas para a gente induzir, eu ia falar enganar, mas acho que induzir é uma palavra melhor, a planta a ela acreditar que ela está num dia mais longo, por exemplo. E aí ela vai ter um tipo de reação, ela vai aproveitar mais o sol na hora que o sol sair. Então, assim, tem bastante coisa para ser feito com horticultura, não é só para fazer a planta crescer. Perfeito. Exato. Eu queria aproveitar essa imagem para comentar algo bem interessante e importante, né? Essa fazenda é uma fazenda que ela trabalha com torres, nós chamamos de Tower Farms. E essa é uma das especializações que tanto a Audax, e vou mencionar aqui a empresa que nós temos nos Estados Unidos, chamada Spectra Grow, que é quem faz também o projeto completo, a luminária completa e vende esse produto nos Estados Unidos, que é fabricado aqui no Brasil. O grande desafio ali é assim, como é que eu faço para que a planta que está na base da torre e a planta que esteja no topo recebam a mesma quantidade de luz
e tenha um crescimento uniforme. Ou seja, como é que eu encontro a uniformidade? Então, hoje, a gente, principalmente assim, quando não é uma venda muito técnica, mais para o consumidor final, as pessoas vêm perguntando, quantos watts tem essa luminária aqui que a gente mostrou com os 4 módulos? 320 watts. É muito pouco. Eu quero uma luminária de 600, de 1000 watts. Só que o que a gente faz aqui é entregar a quantidade de fótons necessária no local necessário. Então, com o uso de uma lente, né, auxiliar, eu consigo reduzir o consumo de energia, o desperdício. Então, voltando um pouco para aquele tema que falamos há pouco de dissipação, que é importante, um grande avanço é esse, você reduzir essa quantidade de watts através de uma iluminação mais consciente, direcionada. Aproveitando esse gancho que você falou, porque esse é um projeto muito interessante que foi feito, porque se você olhar como foi instalado as luminárias, ela está em cima do corredor, né? E aí, você vai falar assim, mas eu tô jogando luz no corredor? Na verdade, as lentes que foram utilizadas nesse caso, elas estão apontando para as torres, justamente para a gente não desperdiçar luz só no corredor, exato, e apontar para as torres, né? Então, essa parte da fotometria, eu acho que é agora a próxima fronteira também que a gente tem no desenvolvimento de produtos para horticultura. A gente pode ciclar mais uma foto, que tem uma foto que tem... esse é um produto para uso doméstico de um cliente italiano e que ele tinha um problema sério nos primeiros protótipos, que não tinha intensidade suficiente na planta. Daí a próxima foto foi um módulo que foi desenvolvido junto com a Audax, com a utilização de lentes para fazer a focalização e finalmente chegar na intensidade que eles tinham projetado. Então eles tinham projetado uma intensidade baseado no fluxo de fóton dos LEDs, na hora que eles montaram a placa não dava no ambiente. Por quê? Porque a luz estava se espalhando numa área maior do que ele queria iluminar, né? Se a gente ciclar mais uma foto, a gente tem daí um outro tipo de aplicação. Esse é um tipo de aplicação também do mesmo cliente, que ele queria fazer uma luminária curva, né, para fazer um adorno em volta desse sistema de cultivo que eles vendem, né? Também tem um outro desafio aí nessa questão de dissipação térmica e questão de fotometria, né? Se a gente ciclar mais uma foto aqui, esse é um exemplo muito bom. Então esse é um exemplo que a gente quer adensar, né? Você quer diminuir a quantidade de prateleiras para aumentar a quantidade de níveis por metro quadrado. E aqui foi essencial utilizar uma lente que abrisse bem esse facho, que é justamente para você não ficar com intensidades muito altas logo embaixo da luminária, claro, e também você fazer uma mistura de cor, porque aqui não tem só LED branco, a gente tem LED branco e LED vermelho. Então, você quer que todas as plantas na superfície toda tenham a mesma quantidade de mistura de cor, né? Então, a utilização de ótica para isso é muito importante para a gente poder fazer esse ajuste por projeto. Então, não existe um produto que atende todo tipo, one fits all. Mas esse é um produto que foi muito interessante desse nosso cliente, que é parceiro da Audax nos Estados Unidos, porque ele fez um produto que, dependendo do projeto que ele faz, ele troca a lente para aquela instalação. Ele faz todo o dimensionamento do projeto em cima do layout do cliente e escolhe qual que é a fotometria para isso, né? E até avançando um pouquinho no assunto, que era algo que eu queria falar, que é, aproveitando o gancho, que é um lançamento da CRI, se a gente puder ir lá para as próximas imagens. Esse é um caso que a gente também utiliza uma fotometria, porque essas paredes de luz ficam bem perto das plantas, então isso não é só um difusor, isso tem uma fotometria para aumentar a uniformidade, né? Vamos mais uma imagem, por favor. Esse é um exemplo. Então, essa primeira imagem é a gente olhando de lado o LED. Então, se eu tenho a luminária aqui, eu não tenho uma lente, eu tenho só o LED assim, isso é a gente olhando de perfil como que sai a luz de um LED. Todo LED a luz sai assim, né? A gente chama isso de distribuição lambertiana. Então, ele sai uma bolinha de luz. Então, aqui embaixo eu tenho mais intensidade e aqui vai reduzindo a intensidade, né? O que a CRI fez agora? A CRI ela fez uma linha de LEDs para horticultura, que essa ótica que a gente utiliza para aproximar das plantações, ela já está incorporada no LED, né? Então a gente tem A correção não é feita no elemento óptico, é feito já no LED. Já é feito no LED.
Então, ela fez 2 fotometrias. Então, a gente chama isso meio de asa de morcego, né? Batwing, porque parece uma asinha de morcego. E ela fez 2 fotometrias. Uma que abre, a gente fala 70 graus de ângulo de abertura, e uma que abre 90 graus, né? E além disso, se a gente for pro próximo slide, você olhando por cima, o LED, ele não projeta uma bola, ele projeta um quadrado. Porque você tem quadrantes de luminárias instaladas numa superfície e você quer que a uniformidade esteja boa, inclusive entre 4 luminárias, né? Então, o próximo slide mostra mais ou menos qual que é o ganho de você fazer isso, né? Então, aqui, ó, você tem um LED convencional, sem fotometria, você precisa de uma certa altura para ter uniformidade. Você começa a fechar abrir esse ângulo de abertura para fazer aquilo que a gente falou do Batwing, você começa a poder aproximar as luminárias das culturas, né? E aí você começa a ter um ganho de fluxo, né? No último caso ali, a gente aumentou a densidade de altura, eu posso colocar mais níveis, né? E eu aumentei mais de 10% o fluxo com a mesma potência inicial, né? Então, essa é uma estratégia também. Então, esse tipo de estratégia, se você tem instalações multiníveis horizontais, um vertical farm, a gente fala vertical farm, mas são instalações horizontais, de muitos níveis, que você precisa aproximar o LED, você pode fazer só com o LED, sem precisar de uma ótica secundária. É lógico que a ótica secundária, a lente, ela tem outras funções. Além de poder fazer fotometrias que a gente não consegue fazer aqui, ela também protege o LED, né? Ela tem uma questão de proteção física, né? Contra elementos, né? Contra umidade. Mas a resultante disso é que ela reduz um pouco o fluxo. Entendi. Então, nesse caso, se você tem um ambiente menos agressivo, ou que se você já ia fazer uma luminária com vidro, você poderia utilizar um LED que já tem esse tipo de fotometria para aumentar a uniformidade e aproximar da instalação. Pegando esse gancho do Jane também, além disso tudo que ele falou, tem um aspecto de economia de energia, né? Principalmente na Europa, o custo da energia elétrica é muito alto. Então, se você tem uma mesa para iluminar, o cliente vai querer que a luz caia exatamente naquela mesa, mas ele não vai querer luz saindo fora daquela mesa. Se você tem luz saindo fora, você está gastando energia e jogando ela fora. Então, a ideia é, com a lente, e essa nova geração de LEDs contribui para isso também, você, primeiro, ter uma distribuição mais homogênea de luz em qualquer ponto do teu canteiro, como mostrou aquele slide anterior, aquela distribuição quadrada. Você ter... usar a luz somente no local que você precisa, você não vai jogar a luz fora da sua área de trabalho. E você trabalhando de forma mais adensada, você ganha espaço. Você pode colocar mais níveis, além do que, como a distância está diminuindo, o fluxo vai aumentando, ou seja, você tem um maior fluxo de fótons na planta sem necessariamente gastar mais energia para isso. Eu acho que é importante isso daí, porque assim, vamos falar então das pesquisas nacionais, né? Recentemente teve um workshop, um evento idealizado pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, e teve um compartilhamento, não foi publicado ainda o artigo, mas foi apresentado um trabalho de um pesquisador, Felipe Purquério, e eles fizeram uma análise num laboratório deles, que tem 20 metros quadrados, e ele apresentou alguns números que eu acho que são pertinentes para a gente falar justamente para essa questão do adensamento. Então, numa cultura de alface convencional, eles usualmente têm ciclos de 30 dias para se fazer essas mudas, né? E os números que eles apresentaram é que num cultivo protegido, ou seja, uma casa de vegetação, numa estufa, você consegue em um ano, com ciclos de 30 dias, você consegue produzir cerca de 133 mil mudas por ano, em 20 metros quadrados. 133 mil mudas por ano em 20 metros quadrados. Quando eles fizeram um sistema que tinha 8 níveis nesses mesmos 20 metros quadrados, se a gente ainda tem 10 cultivos, 10 ciclos por ano, né, 10 ciclos
dos ciclos de 30 dias, isso já vai para 614 mil mudas por ano. Mas eles perceberam que com esse cultivo utilizando a luz LED, eles conseguiram acelerar o ciclo, em vez de levar 30 dias, começou a ser reduzido para 17, 18 dias. E aí, com esse aumento da velocidade, da precocidade da planta, mais esse adensamento, eles conseguem estimar que você poderia produzir 1,29 milhões de mudas por ano nesses 20 metros quadrados. Mesmo espaço. Então, você sai de 133 mil mudas por ano, numa área de 20 metros quadrados, você pode chegar a 1,29 milhões de mudas. Então, vamos lá, eu vou provocar. Em 20 metros quadrados. Eu sou pisciano e, por natureza de signo, eu sou sonhador. Eu gosto de vislumbrar coisas. Percebam o tipo de futuro que está sendo criado. 20 metros quadrados, assim, hoje tem pessoas que estão até vivendo em estúdios de 18 metros quadrados aqui em São Paulo. Eu não sou um deles, eu não sei se eu conseguiria, né? Mas enfim, a gente se adapta a tudo nessa vida. 20 metros quadrados, para muitas pessoas, é um cômodo de uma casa. Sim. É um cômodo, a garagem, vamos falar, uma garagem de uma casa. Você imaginou no poder disruptivo que a gente vai ter num futuro? A gente está pensando num futuro um pouco ainda distópico, né? Das pessoas começarem a pegar os hortifrutigranjeiros, aqueles produtos de maior necessidade que você tem, e você começar a desenvolver essas culturas fazendo dentro de casa. Eu sei que hoje o investimento pode ser um pouco mais elevado. Ok, tudo isso, as dificuldades a gente entende. É a mesma situação do carro elétrico, né? O carro elétrico faz 10 anos que a gente está falando, no mínimo, né, de carro elétrico. Quanto custava o primeiro celular que você comprou? Opa, o tijolão, né? Que eu fiquei esperando para poder comprar e paguei na casa de milhares de dólares, tá? Porque foi mais de $1.000, tá? Mas enfim, e hoje é uma coisa que... Então assim, esses ciclos de desenvolvimento, de disrupção, eles acontecem dessa maneira. Então quando um cara romântico como eu, pisciano, sonhador, olha uma situação como essa, eu vejo palavras que soam como jazz nos meus ouvidos, né? Então eu falo da palavra hidroponia. Todo mundo sabe o que é um pônei. Um pônei é um cavalo reduzidinho. Então o hidro vem de água, ponia de pônei. É reduzir o consumo de água. Não precisamos reduzir o consumo de água. A gente repetiu N vezes aqui a palavra eficiência, a palavra redução de energia, a palavra saúde, porque você transforma plantas em plantas mais saborosas, mais saudáveis, você elimina pragas, enfim. Na verdade, quando eu começo a ver todo o léxico de informações que a gente está falando aqui, mostra que quase que um futuro como esse é inexorável para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento das pessoas, de uma nova sociedade que está sendo criada, sustentável, green, verde, eu posso usando tecnologia. Provocar ainda mais o que você está falando? Por favor. Então vamos lá. Adoro isso. Uma experiência pessoal na minha família, a gente falou de sustentabilidade, né? Existe um mercado crescendo, é muito embrionário, de venda de créditos de carbono. Sim. Tá. E aí vamos fazer um paralelo, né? Você tinha, sei lá, em 20 metros quadrados aqui, você está conseguindo produzir quantas vezes mais? 5 vezes mais do que você 10 produz? vezes mais. 10 vezes mais do que no campo aberto. Isso para algumas culturas, tá claro que você vai conseguir ter um produto talvez com maior qualidade, sem defensivos, né? Ou seja, mais saudável e com um custo menor. A partir do momento que o Brasil tem um pilar muito importante na parte de sustentabilidade e agricultura, né? Então, como casar essas duas coisas, mas hoje existem empresas que buscam terras em diversos países para que possam comprar esses créditos para você ter aquela floresta nativa ou a mata nativa e você poder anular as emissões que são feitas no país de origem da fábrica, né? E numa pesquisa que eu fiz, hoje você pode, em 1 tonelada de CO2, né, que eles pagam até $25. Tá? Dependendo de qual é o tipo do terreno, se é cerrado, se é Mata Atlântica. Então, vai existir uma pressão também para que áreas passem a ser reflorestadas, preservadas. Obviamente, você tem culturas que você não tem como levar para um lugar indoor, é mais difícil, mas eu acredito muito que nas folhosas, as verduras que nós comemos, isso talvez você vai deixar de ter tanta plantação em campo aberto e vai começar... E aí acho que antes de chegar para o consumidor final, será que os próprios
hortifrutis não vão ter no fundo do galpão dele a própria produção para levar ali para dentro? Exatamente. Acho que são etapas. Então, eu acho que o mercado ele pode mudar um pouco, principalmente por essa possibilidade da venda de créditos de carbono e as fazendas produtivas começando a mudar o modelo de negócio. Poxa, em vez de eu produzir alface aqui, eu vou reflorestar e eu vou vender crédito de carbono, que vai ter mais dólares por metro quadrado, por hectare, né, na verdade. Tá aí o grande desafio, particularmente esse ano aqui no Brasil, nós teremos eleições municipais. Nós temos hoje, o Brasil tem 5.500 municípios, né? E muitos desses municípios, né? Tá aí um grande debate, talvez aí grande ideias para muitos prefeitos pensarem como realmente desenvolver um pouco mais disso, porque eu vejo que é uma solução possível, de custo-benefício muito positivo também. Sim. Porque o investimento perto daquilo que você tem como retorno, me parece que tem a possibilidade de você ter um payback em muito pouco tempo, e uma solução que permite com que, na teoria, cada cidadão, cada munícipe, dentro do seu espaço, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento até, se for o caso, possa estar criando, né, essas folhosas, como você falou, para o próprio consumo, ajuda. Enfim, eu acho que existe uma nova economia sendo gerada. E até um aumento de variedade, né? Se a gente for hoje pensar no Brasil, do ponto de vista de leguminosas e verduras, a gente é muito monocultura, né? A gente tem poucas opções. Se você for ver, todo supermercado tem o mesmo tomate, os dois tipos de tomate. São o quê? 30 leguminosas que a gente consegue produzir e a gente vê, principalmente nos mercados lá fora, a miríade de verduras que o pessoal produz, só de microverde, de broto de tudo. Frutas, né? Morango, blueberry, tudo dentro de culturas indoor, né? Maravilha. Sazonalidade vai acabar, né? Vai acabar. Você vai ter morango o ano inteiro. Vai ter algumas frutas o ano inteiro que você não tem. E a gente mexe até na taxa de Brix do morango com iluminação artificial. A taxa de quão doce é a fruta. Entendi. Né? Brincando com a luz, a gente consegue deixar mais ácido. Eu queria pegar doce. um gancho do morango também para falar que, ainda estendendo um pouco a pós-horticultura, ainda existem aplicações de luz que nós fazemos para preservar o shelf life desses produtos. Então, muitas aplicações utilizando ultravioleta tipo C, né? Juntamente com filtros de dióxido de titânio, elas conseguem fazer com que o alimento fique preservado. Nós fizemos alguns estudos e a gente tem até... infelizmente eu não tenho essa imagem para mostrar, mas você consegue preservar até uma semana a mais um morango utilizando esse tipo de iluminação. Uau. Olha o impacto nisso, o impacto econômico, em termos da sustentabilidade, da natureza. Gente, eu acho que, assim, infelizmente nós estamos chegando quase já no final do nosso podcast, mas acho que esse tema aqui é um tema, para mim, fantástico, um dos melhores que eu já participei aqui, em função de que eu consigo, olhando esse bate-papo, eu já consigo visualizar um pouco o que vem por aí, o que vem na frente, a nova economia. Eu estou falando de novos empregos, novos tipos de trabalho, um novo tipo de cidade, uma cidade mais harmoniosa, talvez menos necessidade, menos pessoas passando necessidade, fome na rua, porque no final nós estamos alimentar segurança alimentar. Problema até hoje. Até hoje pra gente. Até hoje. A gente teve um boom dos transgênicos, que por mais que a gente possa demonizar e falar seja o que for dos transgênicos, veio para ajudar nessa questão da segurança alimentar, mas a gente está numa nova fronteira, que a gente ainda tem muita gente com insegurança alimentar. Não, talvez o próximo passo seja esse, você usar a luz, por exemplo, em culturas extensivas. Opa. Tá? Essa foto que aparece aí é de um parceiro nosso, que ele é fazendeiro, ele tem fazendas ali na região do Triângulo Mineiro, e ele começou a vender pacotes, ele criou uma empresa que vendia pacotes para outros fazendeiros, em que ele avaliava solo, avaliava adubação, avaliava controle de pragas, né? Para melhorar a produtividade das lavouras. Só que ele começou a perceber também, isso coisa de fazendeiro que fica à noite olhando as plantas crescerem lá no campo,
que plantas que estavam embaixo de fontes de luz cresciam mais altas, né? E isso deu um estalo nele, ele começou a ver como que isso poderia ser aproveitado de uma forma mais efetiva e fez alguns testes iniciais, depois começamos a conversar com ele, isso já tem mais de 4 anos, e hoje você tem isso daí, você tem suplementação luminosa aplicada junto com o pivô de irrigação, né? Além da água, ele acrescenta luz nas plantas em culturas intensivas, em soja, em milho, em sorgo, em trigo, esse tipo de coisa, com resultados muito interessantes, né? Mas o tempo que isso fica aceso e o pivô fica girando e fica jogando luz em cima, mas é um tempo muito pequeno em relação ao tempo de sol, por exemplo, que a planta tem durante o dia, 12, 13 horas, 11 horas, dependendo do lugar. Mas o fato é que isso faz diferença para a planta e faz com que ela aproveite melhor os recursos do solo e cresça melhor. E isso faz uma diferença muito grande, está começando a fazer uma diferença muito grande, né? E isso deve ser o nosso próximo passo em termos de produtividade. A gente tem índices hoje de soja, por exemplo, próximos dos Estados Unidos, né? Que em termos de produtividade, não em termos de produção, mas produtividade são os líderes ainda. E a gente está melhorando continuamente também em função da utilização de suplementação luminosa. Gente, eu só queria mais uma vez agradecer vocês, Vitor, Gen, Ricardo, pela aula. Eu, por mim, continuaria ainda uma fase 2, uma fase 3 para discutir e explorar, mas eu acho que esse é bem o propósito do nosso podcast. E, por favor, conte com a TTI. A TTI vai continuar aqui no Brasil, sendo o enabler, como eles falam em inglês, mas é o facilitador, né? Nós estamos aqui para poder fazer com que os produtos, os componentes cheguem efetivamente nas unidades que necessitam dele no menor tempo possível, pelo menor custo de aquisição possível. Esse é o nosso desafio. Agradeço vocês, sucesso para a Audax Electronics. Gen, continuamos juntos também, trabalhando. E você que assistiu e gostou e achou pertinente esse conteúdo, por favor, continue compartilhando nas suas redes sociais, usando a hashtag TTIPod, e nos vemos em breve no próximo episódio. E haja luz. Haja luz. Um abraço, gente. Um abraço.